Boa tarde a todos. Hoje é 2 de junho de 2020. Sou Sérgio Rezende, vice-presidente do Lead Ceará, e estamos iniciando mais uma edição do Lead Talks. Hoje temos a presença de Francisco Marinho, vice-presidente administrativo e financeiro da iByte, Ronaldo Barbosa, diretor administrativo e financeiro da Construtora Colmeia, e Anastácio Marinho, advogado e sócio de Rocha Marinho e Salles Advogados. Além de Mauro Costa, diretor da D2M, parceiro de comunicação do Lead Ceará. O Lead Talks é um momento de interação entre filiados do Lead Ceará, trazendo um retrato da economia real das empresas cearenses, de como estão enfrentando os desafios deste cenário e qual o olhar de cada uma para o futuro. As perguntas aos nossos debatedores devem ser feitas exclusivamente via chat. Mais do que uma rede de lojas, a iByte é uma empresa de tecnologia. A atuação vai desde a indústria até a área de serviços. Mas quem vai nos dizer o que realmente é esta empresa é o Francisco Marinho. Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo, Anastácio, amigo Mauro e todos aí que estão nos assistindo mais esse momento promovido pelo Lead Ceará. É um prazer a gente estar aqui juntos e dividir um pouquinho do que somos e do que estamos fazendo nesse momento especial. A iByte, a gente é uma empresa de atacado e de varejo. Hoje a gente está presente em 8 estados, com 42 lojas. No varejo nós temos as lojas iByte e as lojas iOne, que são parceria com a Apple. Né? Dentro do varejo a gente atua nas lojas físicas e no e-commerce. No atacado a gente distribui várias marcas de relevância e temos também, dentro das nossas vendas, tanto no atacado quanto no varejo, a nossa marca própria, que chama Golden Tech. Essa marca hoje, a gente tem mais de 400 SKUs, que são itens que variam desde mochila, roteadores, webcams, HDs. Então, tem uma gama bem ampla de produtos, cadeiras, tem ampliando bastante as linhas e vendemos essa marca Golden Tech nos nossos canais e em vários outros canais no Brasil todo. Eu acho que essa é um pouquinho a explanação do que somos e estamos com várias frentes de atuação aí para esse novo momento, que ao longo da nossa conversa aqui eu tentarei explicar um pouco. A iByte, você disse que tem atuação em 8 estados, mas com o e-commerce hoje atinge todo o país, né? Hoje a gente vê o Brasil todo e estamos com a iByte e com a Golden Tech em todos os grandes portais de venda do Brasil também. Isso é relevante falar, porque assim, você tem o termômetro de todo o país, não só de alguns estados, porque nós estamos vivendo o Brasil agora momentos diferentes nas diversas regiões, né? Algumas mais abertas, outras mais fechadas, então assim, você tem um sentimento de como está nesse momento, não é isso? A gente comenta muito, todo mundo, né, todo brasileiro, diz que o Brasil é um país continental, e de fato é. Quando a gente tem a experiência, por exemplo, que a gente tem de estar em 8 estados, no Norte e no Nordeste, é nítida a cultura, o perfil de cada estado. Então, seja do ponto de vista do colaborador, seja do ponto de vista do consumo, do cliente, a gente tem diferenças de cada região, né? E a gente tem, obviamente, uma estratégia de tratar cada região com as suas peculiaridades e tendo todos os cuidados de cada um. E a gente acaba também tendo como referência um termômetro de cada local para poder sentindo mais, o que está sentindo menos, como é que estão as reações, seja por crise, seja por lançamento de produtos, por várias dinâmicas, a gente tem esse cuidado de olhar individualmente cada local que a gente está. Tá certo. Ronaldo, ao pedir para apresentar a Colmeia, eu vou falar somente um número. São mais de 2 milhões de metros quadrados construídos. Isto é credibilidade, né? Então, Ronaldo, você, por favor, fale sobre esta empresa, que eu acho que desde muito cedo deve fazer parte da sua vida, né? Exatamente. Amigos, um prazer aqui estar com todos vocês. Bem, a Colmeia tem 39 anos aí de mercado. Esse ano a gente vai fazer 40. A empresa ela é mais longeva do que eu. Quando eu nasci, a empresa já existia. Nós atuamos em 4 estados, São Paulo, aqui no Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas.
E ao longo, né, dessas quase 4 décadas, a gente já atuou em diversos setores do mercado imobiliário, né? Já fizemos obra pública, já fizemos construção privada, já fizemos baixa renda, já fizemos alta renda, já fizemos hotel, já fizemos shopping, resort, enfim, a gente já se ramificou aí inúmeros braços, né, do mercado de construção civil. Mas hoje realmente nosso foco é em incorporação imobiliária, a gente tenta se focar mesmo no médio e no altíssimo padrão. Esses 2 milhões de metros quadrados construídos, isso aí representa mais de 150 empreendimentos imobiliários. É interessante que os nossos empreendimentos, eles nunca são iguais, né, um ao outro. Em especial quando você constrói fora do estado, porque como o Chico falou, realmente a questão cultural é uma coisa muito forte. Então, os empreendimentos que a gente faz aqui no Ceará não são os mesmos que a gente faz lá em São Paulo, que, por outro lado, também não são os mesmos que a gente faz lá no Amazonas. Então, a gente realmente tem aqui o nosso foco naquilo que o nosso cliente deseja, naquilo que ele quer, respeitando a sua cultura, respeitando as suas particularidades e entregando aquilo que ele deseja, né? Não é aquilo que nós desejamos, é aquilo que ele deseja. Hoje vocês estão fazendo também edifícios comerciais ou atualmente em construção tem somente edifícios residenciais? Atualmente em construção apenas edifícios residenciais, mas prédios comerciais nós não estamos com as portas fechadas, né? Eu acho que quando o mercado realmente estiver retomando e a gente sentir que há demanda para isso, a gente pode sim vir a fazer. Hoje a gente, na verdade, está focado em residencial, porque é aquilo que a gente está vendo que nós estamos sendo demandado, né? Mas no momento que o mercado demandar condomínio de casa, demandar prédio comercial ou outros produtos, a gente entra também. A gente está aí há 40 anos no mercado, não é por outro motivo, é porque a gente sabe se adaptar para aquilo que o mercado está demandando. Então, lá no passado, né, há 20, 25 anos atrás, quando o mercado demandava muito aqueles empreendimentos mais turísticos, a gente entrou assim com força. Quando o mercado pede apartamentos maiores, quando pede apartamentos menores, quando pede comercial, a gente vai se adaptando. A nossa força está em saber se adaptar para aquilo que é preciso. Ótimo. Um dos maiores escritórios de advocacia do Ceará e com atuação que perpassa a fronteira de nosso estado, o Rocha Marinho Salles Advogados tem foco na advocacia corporativa. Anastácio, seja bem-vindo e nos fale sobre o Rocha Marinho Salles Advogados, por favor. Boa tarde a todos, Sérgio, Ronaldo, Chico, Cláudio. É um prazer estar aqui com todos. O Rocha Marinho é um escritório que nós já temos nessa concepção 18 anos. Atuamos no Brasil inteiro, em mais especial no Norte e no Nordeste. E temos 2 focos muito presentes dentro do escritório, que é uma parte que cuida de processos estratégicos de clientes, ou seja, processos de valores elevados ou que sejam estratégicos na condução dos negócios desses clientes. E temos também um contencioso de massa muito grande, onde nós advogamos basicamente muitos bancos, farmácias, construtoras, empresas de telefonia. Então, nós temos esse mix dentro do escritório e atuamos dessa forma já há bastante tempo, né? Fisicamente, nós estamos em 8 estados e virtualmente no Brasil inteiro. Temos uma rede de correspondentes que nos acompanham há algum tempo também, e isso facilita com que a gente possa desenvolver no país inteiro um trabalho de excelência para os clientes. E esse é o objetivo. O advogado, primeiro, ele tem que estar sempre à disposição do cliente. É como o médico, né? Você não pode ligar e o advogado não lhe atender. O cliente quer saber como está o caso dele, quer ter uma informação precisa, quer ter o acompanhamento, e é isso que o escritório tem focado ao longo desse tempo, ou seja, um compromisso permanente com o cliente e dando excelência na prestação do serviço advocatício que ele necessita. Um fato importante, essa excelência que você falou,
que se não tivessem, vocês realmente não estavam em tantos estados e com clientes tão grandes, né? Vocês têm uma atuação muito forte com o setor bancário, né? E a gente sabe que a concorrência é grande, que é um tipo de cliente que todo mundo está de olho, né? Então, É assim, verdade. se não estivesse atendendo com excelência, aparecia outro já também. Exatamente, exatamente. Então, nós estamos com os maiores bancos do país, né? Nós temos Bradesco, Itaú, os privados, Bradesco, Itaú, Santander, BV, advogamos para o Grupo Pão de Açúcar, advogamos para a Oi, advogamos para Pague Menos. Então, assim, a gente e é exatamente esse o compromisso de foco e de atender o cliente como ele necessita. Isso é que faz com que a gente possa estar crescendo. Então, o escritório que tem 18 anos, nós temos hoje aproximadamente 400 advogados e 750 a 800 colaboradores. Então, como você bem disse, é o bom atendimento que faz com que a gente possa permanecer no mercado trabalhando dessa forma. Num momento que nós temos a advocacia partindo cada vez mais para o uso da inteligência artificial, o diferencial realmente é esse. Hoje a gente vê já em alguns países da Europa e principalmente nos Estados Unidos, a utilização muito forte da inteligência artificial. Muitas vezes a demanda por advogados nos escritórios tem diminuído, mas a diferença fica sendo esse relacionamento, essa forma de atender, de como vocês colocam, prestar contas ao cliente, né? Não adianta somente fazer o Interessante, Sérgio. Interessante nesse ponto que você falou, nós temos um núcleo no escritório de desenvolvimento dessa parte de inteligência artificial, exatamente para que a gente possa o quê? Tá sempre criando coisas que facilitem o trabalho para os nossos clientes. Então nós temos esse núcleo e você junta isso com os advogados e vai, como você diz, vai facilitando o trabalho. Às vezes não é nem você diminuir advogado, mas você facilita o trabalho que ele presta. A tecnologia é apenas uma ferramenta, né? Exatamente. Facilitar o seu trabalho, porque, vamos dizer assim, julgar o mérito, como fazer, como proceder, que estratégia tomar, isso daí sempre vai ser papel do ser humano. Sim, exatamente. Mas eu quero passar agora para iniciar o debate realmente com vocês, que isso é o que nossos espectadores estão esperando, ver como cada empresa está reagindo. Nesse momento de desafio. Nós temos um novo cenário, isso para todas as empresas, e a gente tenta fazer sempre aqui no Lead Talks esse mix de empresas, de setores diferentes, para como cada uma está reagindo e essa troca de informações facilitar o aprendizado de todos. Então, eu vou começar com o Ronaldo, que eu acho que em um primeiro momento, Ronaldo, foi surpresa, era tudo novo para todos, e veio a determinação de parar. Isso em vários estados. Como vocês avaliaram essa situação? Que atitude tomar do ponto de vista da saúde e também do compromisso com os clientes, em termos de prazo, por exemplo? Porque se para a obra, mas muitas obras já estão vendidas, você tem aquele prazo para cumprir com o cliente. Então, como foi essa tomada de decisão e como agir tão rapidamente e com toda a equipe em casa, né? Vamos dizer assim. Na verdade, como você disse, foi uma surpresa para todos, foi uma surpresa para nós, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para a nossa cadeia de fornecedores e suprimentos, enfim, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa. E a gente realmente teve que agir rápido, né? Primeiro, nós tivemos que agir dentro dos nossos canteiros fora do estado do Ceará, porque fora do Ceará as nossas obras continuaram andando, né? Então a gente teve que agir, teve que adaptar os canteiros para todas as normas que eram necessárias, né, para poder resguardar a saúde dos colaboradores. Então conseguimos agir rápido nesse sentido. Teve uma outra ação que nós tivemos que fazer, que essa foi muito dura, que como as minhas obras fora do Ceará estavam funcionando, mas aqui no Ceará, onde funciona o back-office da minha matriz, estava fechado, eu tive que agir rápido para levar várias pessoas a trabalharem de casa, né? Então, tive que preparar computador na casa dos colaboradores, equipamento,
enfim, eu tive que prover tudo aquilo que eles precisavam para a empresa continuar com o mínimo da sua operação. E quando eu digo mínimo, é o mínimo, é tesouraria, pagamentos diários, contabilidade, tem obrigações acessórias junto com o fisco. Então, isso tudo eu tive que fazer com o escritório trancado, porque a empresa continuava a funcionar fora do estado. Então, foi realmente desafiador. E tivemos também uma outra ação, que essa foi junto aos nossos clientes, né? A gente teve que realmente sensibilizar todos de que aqui no Ceará as nossas obras estavam paradas, mas que, como as nossas obras são de longo prazo, a gente esperava que, após essa quarentena, né, após o lockdown passar, a gente estaria programando o nosso calendário para tentar tirar o atraso que o lockdown teria causado, né? E aí a gente realmente tem que ter um trato com muito cuidado e com muito zelo, porque nós sabemos que muitos dos nossos clientes também foram afetados, né, pela pandemia, muitos deles também estão com seus negócios fechados, quem é médico está com consultório fechado, quem é dentista, a gente entende toda essa dificuldade, mas se a gente não sensibilizar e conseguir mostrar que a nossa economia é uma grande cadeia, todo mundo sai prejudicado, né? No começo da crise eu tive alguns compradores que nos procuraram pedindo para não pagar suas parcelas e tudo. E assim, se o meu cliente não me paga, eu não pago o meu fornecedor, o fornecedor não paga o funcionário dele, quer dizer, tudo é uma cadeia, né? Então a gente teve que ter um jogo de cintura muito grande, porque nós prezamos pela nossa relação com os nossos clientes, a gente entende as dificuldades que eles estão passando e, claro, caso a caso, a gente foi chegando ali a um entendimento e a gente conseguiu também passar por isso. Então, eu acho que esses três grandes desafios de conseguir fazer com que o nosso escritório continuasse, a empresa continuasse operando com os trabalhadores trabalhando de casa, conseguir adaptar os nossos canteiros de obras para poder resguardar a saúde de quem estava trabalhando fora do estado e, desde ontem, quem está trabalhando aqui em Fortaleza. E também fazer com que a nossa relação com os nossos clientes fosse resguardada, ou seja, que eles conseguissem cumprir com seus compromissos da maneira que eles pudessem. Eu acho que esses três desafios aí foram assim para testar realmente a nossa capacidade de adaptação. Eu acho que o grande problema do primeiro momento foi que nenhum de nós sabia quando iria voltar. Sempre era a indefinição do prazo, e aí quando você falou que teve que readequar para cumprir o prazo posteriormente, se você sabe no momento inicial quando é esse prazo, isso facilita o planejamento. Mas nenhum de nós sabia, então isso dificulta. Mas um dos pontos que você falou, eu acho que é importante destacar, que resume-se em duas palavras, é a crise da confiança. Se a gente tem um índice de confiança bom do consumidor, a economia como um todo, ela se reativa. Quando se tem o medo, até a questão subjetiva pode influenciar em não haver a retomada dos negócios, né? Mesmo com todas as empresas funcionando, as pessoas trabalhando, mas precisa ter essa confiança do consumidor. Exatamente. Eu acho que a questão da confiança, como eu falei, ela é uma cadeia, né? Então, eu dependo dos meus compradores, eu dependo dos bancos financiadores das obras, assim como os colaboradores dependem da gente, a minha cadeia de suprimentos e fornecedores também depende da gente. Então, assim, é uma cadeia que nós precisamos ter muito cuidado, precisamos ter muita cautela nesse momento, que é para a gente nem prejudicar aqueles que precisam da gente e nem a gente deixar ser prejudicado por quem a gente depende, né? Um dos pontos principais dessa cadeia é sempre o sistema financeiro, em quaisquer setores. E o que nós sempre podemos verificar, quando tem qualquer tipo de problema na economia, seja vindo da saúde, seja de questão originário de questão política, o que for, sempre o sistema financeiro é o primeiro a se retrair
inclusive em um momento como esse, que o governo federal colocava recursos à disposição, mas não havia o repasse do sistema financeiro, seja para empresas, seja para pessoas. E isso atrapalha o desenvolvimento de qualquer negócio, da retomada da economia como um todo, né? Mas esperamos que isso tenha sido só um susto inicial e que a gente possa, dentro da possibilidade do novo normal, retomarmos e conseguirmos voltar para o caminho que vínhamos trilhando. A vida é feita disso, né? A vida sempre nos traz surpresas, algumas positivas, algumas negativas. Ninguém pode esperar viver achando que vai ser sempre um mar de rosas. A gente vai ser surpreendido. Daqui a 10 anos vai ter uma outra crise, seja de saúde, seja econômica. A gente precisa estar, na verdade, preparado para se adaptar, ser resiliente, né? Se fosse fácil, não precisavam da gente, né, Ronaldo? Exatamente. Mas, Anastácio, como vocês atuam com foco corporativo, os clientes devem ter demandado bastante no início da pandemia aqui no Brasil. Foram muitos decretos, muitas dúvidas, e também a questão da mudança para o home office. Como vocês se adequaram para responder rapidamente a esta nova situação? Seu microfone está desligado. Desculpa. Bom, na verdade, com a edição do decreto aqui no Ceará, que foi um dos primeiros do país, né, nós imediatamente tratamos de colocar todos os advogados, funcionários em home office. Então, e nós conseguimos, em 3 dias, fazer toda essa transferência. Seja a quem tinha já notebook ou computador em casa e queria utilizar, colocar o deles, ou colocamos equipamentos do próprio escritório na residência de todos os advogados e funcionários. E até hoje continuam todos assim. Na verdade, o escritório nunca parou de funcionar nenhum dia. Continuamos o trabalho permanente, mesmo com suspensões de prazo, mas a justiça continuou funcionando, continuava havendo despachos, decisões. Os clientes sempre também pediam por aquelas questões mais importantes para eles e coisas novas e consultas. Então, o escritório, desde essa data, tem trabalhado 100% em home office, com sistemas que permitem esse trabalho de forma mais controlada e com segurança, né? E, com isso, nós temos conseguido atender todos os nossos clientes nesse período. Depois disso, tivemos o cuidado de ver questões de despesa, né? Despesas que seriam desnecessárias por conta dessa alteração da forma de funcionamento. A gente tentou conter algumas delas para que não fosse atingido muito o fluxo de caixa do escritório. Os clientes, a rigor, a grande maioria não demandou modificação de contratos nem alteração de valores, mas com a própria dinâmica da situação, diminuiu a quantidade de processos novos. Então, o que a gente vê, na verdade, é que existiu uma diminuição de novas ações dos clientes nesse período, que talvez reverta logo em seguida, quando houver uma reabertura maior do comércio e que os problemas aflorem de forma mais demonstradas, né? Porque os problemas acontecem, problemas econômicos vão acontecer com todos, e talvez isso gere, acho que, um repique de demandas no judiciário maiores. Até mas natural, nós não tivemos, né? Porque até a partir natural, do momento exatamente. que as empresas sentem uma maior dificuldade, tanto elas vão ter dificuldade com os seus fornecedores, como também vão cobrar mais fortemente dos seus clientes, né? Então, vai Exatamente. tudo, né? Exatamente. Então, nós adotamos isso. Nossa visão principal foi a saúde dos nossos colaboradores, né? E por isso que a gente tomou imediatamente essa ação de mandar todo mundo para trabalhar nas suas residências, fornecendo toda a possibilidade de ele trabalhar como se estivesse no escritório. E, diante disso, a nossa ideia também é passar mais algum tempo dessa forma. Como nós somos uma parte da economia que pode trabalhar eventualmente em home office, acho que é uma colaboração também que a gente faz para diminuição de contágio, diminuição de gente na rua e tal, não reiniciar o trabalho físico imediatamente. Então, nós estamos repensando de forma bem
calma como se dará esse regresso ao funcionamento físico. Os clientes nos acompanham, como você diz, nós temos clientes muito grandes, eles acompanham permanentemente como é que nós estamos trabalhando, como é que nós estamos tratando os nossos advogados, e a gente tem uma política interna grande de motivação, de conversa, de pesquisa feita entre todos para saber o que é que estão achando, como é que acham que deve melhorar, o que não deve. Então, e esse feedback também com os grandes clientes, que muitos deles também passaram a trabalhar dessa forma, os bancos, e tudo diminuído o número de agências, botaram gente para trabalhar em casa, e esse fluxo vai andando, e está andando bem dessa forma. O judiciário, ao que parece, começará a retornar de forma mais efetiva a partir do meio de junho e julho, e aí voltará a ter alguns atendimentos presenciais. Mas a nossa expectativa é que, por algum tempo, ainda vai continuar essa questão de julgamentos virtuais, videoconferência. Isso vai demorar ainda algum tempo, porque você tem tribunais, as pessoas são mais velhas, não querem correr risco, e como está rodando, isso não prejudicará os clientes. Você disse no início que vocês têm cerca de 400 advogados, é isso? Sim, isso. Quantos estão aqui no Ceará? Aqui no Ceará tem mais ou menos 320. Tá. A maior parte é no Ceará. Foi um grande impacto, então, esse isolamento que nós tivemos aqui, né? Sim. O Francisco Marinho, o fato de a atuação de vocês estar distribuída em vários estados deve ter adicionado uma dificuldade a mais, pois hoje fecha um shopping, amanhã fecha um estado, por outro lado tem que acelerar o e-commerce. Como foi e está sendo esse momento de ajuste? Pois é, como os amigos falaram aí, a dinâmica inicial acho que foi um pouco igual para todo mundo, dentro das especificidades dos seus negócios. Igual, a gente foi pego também de surpresa e, no primeiro momento, um grande susto. Eu divido do início até hoje o que aconteceu conosco em 3 etapas. O primeiro momento era a incerteza de como é que as coisas iam acontecer, o que iria acontecer, com qual intensidade. Então, a gente não... Era uma grande interrogação. O que é que ia ser o negócio, como é que a coisa ia funcionar ali adiante. E o primeiro passo foi a gente montar um grupo especial com as principais lideranças do nosso negócio para deliberar sobre cada ação que a gente tivesse que tomar ali naquele instante. Os primeiros dias foi que a gente não conseguia decidir pontos que iriam além de uma semana, por exemplo, porque a todo instante a gente recebia uma notícia nova. Fechou o Ceará, como a Anastácio disse, foi um dos primeiros. Depois começou a fechar, fecha Pará, fecha Maranhão. E aí, em cada fechamento, a gente ia entendendo e traduzindo o que os decretos exigiam da gente e adaptando as operações. Então, foi realmente um momento bem intenso para estruturar a operação para o modelo, para o momento, sem saber ainda o que iria acontecer. E aí tivemos várias frentes. Como é que ia ser a gestão de estoque, como é que ia funcionar a estrutura dos CDs e da logística, como é a gestão de caixa, fechando as operações, como é que ser os canais de atendimento dos nossos clientes. Como eu falei, a gente tem o varejo, tem o atacado. Então, foi um momento de implantação. Criamos várias frentes, tivemos boas surpresas, apesar de um momento bem duro, porque a gente conseguiu se muito rápida. A gente tem ouvido falar muito que nós estamos vivendo vários dias em um dia aqui, porque ações que no seu ritmo natural demorariam muito, eu acho que várias empresas, independente da sua área de atuação, começou a construir soluções muito mais rápidas, e também é um dos pontos positivos disso tudo, rapaz, nós ser bem mais rápido do que a gente imaginava ser, né? Então, estruturamos bem várias operações, o atendimento ao cliente tinha que ser por telefone, por WhatsApp, numa intensidade muito maior, tivemos 300%, 400% de aumento nos pontos de contato dos clientes por esses canais. O e-commerce foi uma outra frente também que deu uma tracionada, já vinha no crescimento, mas surpreendeu, foi mais de 400% de crescimento comparado com as bases anteriores. Então, no primeiro momento, a gente criou esse grupo e estruturou para essa frente. Depois... Chico, só uma pergunta, porque sua internet parece que deu uma falhada. Quanto foi que você disse que cresceu? 400%?
O e-commerce. Sim, no e-commerce? Mais ou menos deve ter dado que é isso. Ah. E, por exemplo, 380% os atendimentos por WhatsApp, 200% os atendimentos por telefone. Esses pontos, novos pontos, assim, novos não, esses pontos de contato que nós tínhamos com o cliente, por conta da loja física estar fechada, a gente bem grande. E aí, o primeiro momento foi estruturar a empresa para isso. Depois que nós tínhamos estruturado e tínhamos entendido um pouquinho como é que ia ser a dinâmica do que estava acontecendo, a gente começou a ver como é que a gente iria estruturar o negócio para esse novo cenário. Então, aí foi um outro momento. Como é que a gente vai atuar? A gente construiu em algumas lojas, a gente expandiu nossas formas de entrega, nossa logística teve um salto bem intenso, né? Então, as novas formas de comunicação com o cliente. Então, a gente já tinha entendido o primeiro momento e agora como é que a gente vive nesse novo momento, sem saber ainda qual era a data de saída. Precisava se reinventar para aquilo. E aí foram várias ações também interessantes. E o terceiro momento que eu caracterizo é que quando a gente já começou a ver a porta de saída que eu digo é as aberturas começarem a acontecer. Então, a gente já precisava estruturar a empresa para um novo momento, porque a gente sabe que agora, fase de abertura, né, a gente sabe que as coisas não vão voltar na mesma velocidade, na mesma intensidade, que os contatos com os clientes, a gente tem que ter uma série de cuidados, seja o cuidado de higiene, seja o cuidado com o produto e o manuseio do produto. Então, a gente já definiu novas ações para a palavra mais fácil, né? Então, hoje a gente está nessa etapa, implantando, já executando essas novas ações para a abertura gradual que está acontecendo. E como você perguntou aí, em cada estado tem uma dinâmica, a gente tem adaptado, por exemplo, o primeiro que abriu foi Brasília, então na semana passada, aqui no Ceará, mas a gente já teve a alegria, inclusive um momento emocionante de abertura das lojas em Brasília, a alegria dos nossos colaboradores em estar vivendo aquilo, foi muito bacana. Quando foi que abriu? Ontem, Brasília? Abrimos 2 lojas em Brasília ontem. Ontem não, semana passada. Porque ontem a gente fica numa estrutura reduzida, mas já começamos a produzir e a fabricar. Então, é um outro momento de alegria, de emoção para os colaboradores, para todos nós. Então, essa volta a gente está fazendo com muito cuidado, de forma bem estruturada. Essas lojas de Brasília, nessa semana já de funcionamento, como é que vocês viram em relação ao que elas eram antes do início da pandemia aqui no Brasil, Chico? Rapaz, os primeiros dias de venda estão mais intensos do que quando nós encerramos. A gente acredita que pode ser reflexo de uma demanda reprimida, ou pode ser... Tem várias razões que nós ainda estamos avaliando, né? Mas foi uma boa abertura, melhor do que o que a gente estava esperando. A gente tem mudança no comportamento do consumidor, de passar menos tempo na loja, de comprar determinado tipo de item que não comprava. O que é que vocês... A gente enxerga, na grande maioria, os consumidores com cuidado, com que a gente está impondo dentro da loja, né, com os cuidados que nós estamos tendo, mas alguns, num percentual menor, ainda agindo natural, como se nada tivesse acontecendo, mas um percentual menor. Então, vai ter de tudo, a gente vai ter que se adaptar, conscientizar todo mundo que as coisas não estão 100% normais ainda, que a gente precisa ainda, durante um bom cuidados sanitários. Mas a gente, na grande maioria, enxerga as pessoas conscientes de que tem que ter realmente esses cuidados todos. Vocês tiveram muitas baixas agora de funcionários que contraíram a Covid? Não, assim, a quantidade a gente criou dentro dessas ações que eu citei aí, um controle para tratar dos colaboradores que tivessem qualquer tipo de sintoma ou colaboradores que tivessem PEG. Então, a gente criou toda uma estrutura de controle para isso e demos também apoio médico, consultas virtuais. A gente criou uma estrutura para isso. Eu não tenho, Sérgio, o número exato, mas que deve estar em torno de 5%, 6% do que pegou, eu acho. Esse número eu não tenho 100% de segurança, mas é uma estimativa que eu acredito que tenha sido isso aí, do percentual do nosso quadro. Ou do que foi reportado para a gente e do que foi documentado nesse controle que eu falei.
Eu lhe pergunto isso porque assim é uma coisa repetitiva de todos que a gente tem conversado, realmente é que seus colaboradores, pouquíssimos casos tiveram. Então, o que mostra que, tendo cuidado, as atividades econômicas podem voltar. Não precisa ter aquele pânico, aquele medo generalizado. Mas uma coisa que o Chico não falou é que, com todos esses desafios que nós tivemos agora, e ele principalmente por ter essa atividade no varejo, ele mesmo assim dedicava uma boa parte do tempo dele a ajudar. Ele teve um papel muito forte aqui no Estado, inclusive coordenando grupos, colocando costureiras para voltar a trabalhar, confeccionando EPI e muito material que foi doado para o Estado. Então, a gente tem que destacar também, porque, como ele, nós temos muitos grupos, muitos empresários aqui no Estado se dedicando, colocando tempo, colocando recursos para fazer minorar essa dor no Estado como um todo para as pessoas que mais precisam. Então, eu queria parabenizar você também, Chico, por mais essa atitude. Obrigado. Agora, para fazer um complemento desse tema, foram várias empresas, várias pessoas físicas que se uniram nesse projeto para... Verdade. A sensação era realmente... Era numa guerra que a gente estava entrando e precisavam de união. Então, foi muitas pessoas que se uniram para fazer isso acontecer. Eu quero só reforçar, nós já temos várias perguntas aqui no chat e quem tiver interesse pode colocar, que nós colocaremos para os nossos debatedores aqui. Então, eu quero agora tratar o que é que vocês projetam de remodelagem dos seus negócios no pós-pandemia. Não é nesse momento agora do pós-isolamento. Anastácio, vocês utilizam a tecnologia intensamente, mas, ao mesmo tempo, vocês utilizam uma forma muito próxima com os clientes, executando serviços, dando respostas, prestando contas. Como manter esta proximidade nesses novos tempos? Seu som está cortado. Desliga aqui para evitar de surgir barulho enquanto eu falo. Na verdade, como eu te disse, nós nunca paramos, né, durante o período da pandemia. E como nós temos muitos clientes que são grandes, eles mantêm permanentemente esse contato com o escritório. E nós temos mantido esse contato com todos os clientes. Hoje, basicamente, da forma virtual. Aumentaram muito as reuniões, tanto entre nós e os clientes, como entre nós e os próprios colaboradores do escritório. Aumentou muito a quantidade de reuniões virtuais. O que eu acredito é que o que é que vai acontecer? Muitos desses clientes que antes demandavam muitas viagens, tanto nossa para as sedes, como deles para cá, para acompanhar coisas, ou para outras regiões. A gente tem clientes que estão em todas as regiões. Então, cara, quero ir para uma audiência com vocês lá em Manaus. Hoje, com essa facilidade, eu acredito que um ponto que realmente ficará marcado será a diminuição de deslocamentos físicos e um aumento desse contato virtual, que tem resolvido de forma muito satisfatória, tem sido bom para todo mundo, e você ganha muito tempo. Às vezes a gente sai daqui para uma reunião em São Paulo, passa meia hora, você perdeu o dia todo. Sai daqui de manhã cedo, né, passa meia hora numa reunião, resolve um assunto e volta, quer dizer. E não são coisas, obviamente, que são coisas secretas nem nada, são demandas normais do cliente. Claro que você ainda terá alguns deslocamentos físicos para situações mais delicadas. Às vezes a pessoa quer uma informação mais delicada ali, e você vai ter essa forma física. Mas o que ficará para frente, que eu percebo, é isso. E também o judiciário vai deixar mais possível a realização também de atos virtuais. Audiências com várias partes, ou até audiências individuais, né? Você quer falar com o juiz, em vez de você ter que sair, se deslocar, ir ao fórum e tal, faz uma videoconferência ali, 10, 15 minutos, você passa toda a necessidade que você está expondo do seu cliente para o juiz, ele fica sabendo e você não gasta muito tempo. Eu acho que isso veio para ficar e continuará por um bom tempo. Eu acho que é uma mudança cultural, realmente, como você está dizendo, em todos os setores. Isso vai... O Chico tinha falado também, no momento de umas mudanças que tiveram que ocorrer,
Muitas vezes nós temos medo do novo. E uma situação dessa nos força a entrar para um novo modelo que realmente é mais prático, é mais ágil, é mais econômico para as empresas e para as pessoas. Essa própria ferramenta que nós estamos utilizando, em dezembro tinha 10 milhões de usuários, agora está com 400 milhões de usuários no mundo. Então, são mudanças que ocorrem que depois entra no hábito e não tem mais dificuldade de se incorporar aquilo. E é engraçado até que fica até mais pontual. É verdade. É verdade. Você fica mais objetivo, né? Exatamente. Utiliza melhor o tempo, né? Mas, Chico, nós estamos voltando aos poucos, mas não existe definição sobre nada em nenhum negócio. Aí essa é a grande verdade. A eByte tem, em sua essência, ser uma empresa que tem o espaço para experiências com seus clientes. Só que agora nós vamos ter o drive-thru, nós vamos ter o e-commerce mais forte. Como se adequar conciliando esse valor da empresa? Teu som está desligado. Desativei aí para enquanto os amigos falam. Pois é, amigo, a gente tem como essência definir todas as olhando para o cliente e para os nossos colaboradores. E aí a gente, ao longo da nossa história, foi traçando várias ações nesse foco. A gente entende realmente que a experiência é uma das necessidades dos clientes, a experiência do produto. A gente entende que ela vai se manter uma dinâmica diferente. O online e o físico vão estar cada vez mais sendo um só. O grande desafio que eu acho de todo o varejo não é só olhar o online e olhar o físico, é entender que as empresas elas precisam ser uma só. Não existe mais o online e o físico. A gente precisa transformar nossas empresas e isso é uma questão cultural. Isso passa por processo, isso passa por tecnologia, porque quando a gente fala desse tema, a gente pensa que é só tecnologia. Mas isso passa por pessoas, isso passa pelas... Então, a gente tem que entender que essa mudança precisa mover um monte de coisa dentro do negócio. Pegando aí o gancho que você falou da experiência, no mundo digital, a experiência do cliente são menos cliques, por exemplo. Quanto menos cliques você tiver, melhor será a sua experiência no mundo online. Ele pode ter a oportunidade de comprar no tablet, no smartphone, no computador, passa na loja ou no drive-thru e pega o produto, ou ele está na loja física provando, testando um produto, ouvindo o som da caixa de som, ouvindo o fone de ouvido, ou testando o joystick, vendo a imagem da TV. Questões, elas não vão desaparecer. Você vai querer comprar sua televisão, você vai querer pegar o seu notebook ou um roteador, a experiência do teste, ela vai continuar. Aí você tem que ter a exposição do produto com as especificações técnicas, uma pessoa habilitada. Todos nós gostamos de ser bem orientado na compra do que é que a gente vai fazer. Esse segmento, uma boa orientação nos dá segurança, nos dá certeza de uma compra bem feita. Então, eu acho que isso tudo vai continuar. Só que a gente tem que fazer essas conexões e facilitar mais ainda a vida do cliente. O foco tem que ser o cliente. E quando a gente fala muito nessas mudanças que estão acontecendo hoje, a gente pensa que tem que digitalizar negócios. E a gente precisa lembrar que a digitalização dos negócios, ela não é fim. A digitalização dos negócios é meio. É meio. O fim é a satisfação da entrega do seu cliente naquele produto ou serviço que você está se propondo a fazer. Então, a digitalização dos negócios, ela precisa ser vista como um meio. Chico, sua internet aí deu uma travada. Os clientes. Eu acho que esse é o grande caminho que deve ser traçado por todos nós, é o que a gente está tentando, né? O que nós estamos falando é o Omnichannel, né? Esse é o grande desafio. O Omnichannel, ele é um meio, ele é um desses caminhos da digitalização das empresas. Existem várias junto com o Omnichannel. O que a gente precisa entender é que o foco de todas essas transformações é a melhor satisfação do cliente. É uma logística bem feita, é uma entrega de um serviço com qualidade de forma mais rápida. O cliente, ele quer a solução dele de forma mais rápida. Aí a necessidade da digitalização do físico com o virtual. Como é?
Daí a necessidade da integração do físico com o virtual. Exato. Ele tem Aí que sair, é imperativo, né? ele tem que sair do site ou do aplicativo para a loja física e não perceber tanto atrito. As coisas têm que estarem encaixadas. Verdade. Nós temos agora Mauro Costa com algumas perguntas. Você, Mauro. Obrigado, Sérgio. Na verdade, Sérgio, eu vou até continuar aqui com o Chico. Curiosidade, viu, Chico? Que eu fiquei aqui. Quais produtos foram mais demandados de vocês aí na eBite nesse período todo de pandemia? O que é que vocês viram que as pessoas mais procuraram, estavam mais necessitadas? E dois, se você acha que serão os mesmos produtos que continuarão com essa procura pós-pandemia? Você acha que é uma coisa que estava muito focado com um momento específico ou você vê uma continuidade desse tipo? A curiosidade mesmo. Que tipo de coisa vocês venderam mais? Pois é. No primeiro momento, Mauro, foi os dias a procura por equipamentos para a estrutura de home office. Então, os primeiros dias, a procura de notebook, de computador, de webcam estourou. Porque as pessoas estavam adaptando suas empresas, sua vida para aquela nova realidade. Então, ela teve um pico e ela continua numa crescente tão rápida. Depois, a gente começou a ver, por exemplo, quando teve a retomada das aulas por EAD, aí a gente teve um outro picozinho, aí tablet, que no começo não tinha, mas muitos pais procurando para poder dar a aula para os filhos com tablet, aí notebook, voltou. Todo o tempo, televisão começou a aparecer, eu acho que começaram a ter problemas de televisão, ou as pessoas que tinham televisão excesso de uso. Aí alguns itens domésticos, as pessoas começaram a sentir necessidade de roteador, porque a internet das casas ou das empresas nunca foram tão demandadas, começaram a procurar por equipamentos que apoiassem a estrutura de suas casas ou de suas empresas naquele momento, né? Então, a gente teve uma oscilação, notebook na frente e depois pulverizou um pouco. Aí você vê uma série de outros itens também, HDs externos, teve vários itens, as pessoas estruturando seus ambientes de trabalho, suas coisas, e aí oscilou um pouquinho, mas esses foram os principais itens. Eu fiz 2 perguntas, foi essa e a outra? Não, e aí continuando, né? Se você imaginar que as pessoas já se estruturaram teoricamente, né? Montaram até quase mini escritórios em casa, o que é que você acha que vai vir agora, pós? O que é que vocês vislumbram como tendências de produtos que o consumidor vai necessitar mais? Chico, deixa eu só emendar. O fornecimento está normal? Mais ou menos. A gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, agora, a gente tem algumas importações para fazer dos Estados Unidos, está dificultando. Então, assim, não está fluindo 100%, não. A gente está conseguindo algumas coisas de forma normal, mas um percentual, dependendo do fornecedor, dependendo da importação de onde a gente esteja fazendo, a gente está tendo uma certa dificuldade. Aí tem ruptura de alguns produtos. O webcam, como eu citei, teve um pico de venda fora do comum, né? Notebook, a gente agora ficamos felizes com a retomada da fábrica ontem. No meio desse processo todinho, a gente lançou uma linha nova de notebook na nossa fábrica, no Golden Tech, que está vendendo super bem. Então, ontem a gente produziu os itens que a gente teve dificuldade, mas agora está retomando, né? E você falou aí, como a gente é produto e serviço, a gente também, no começo do ano, nós tínhamos começado a estruturar uma área dentro da empresa de outsourcing, para a gente locar equipamentos. A gente tinha uma meta de 6 meses, e essa meta deu uma acelerada bem intensa, porque a procura por produto, por local, uma estourada. Então, também foi uma outra frente nossa que deu uma tracionada bacana, né? Mas eu acho que no futuro a tendência é normalizar. As pessoas vai ter aquela curva natural, o smartphone, a parte de informática, de TV e de som, que é o nosso carro-chefe. Eu acho que ela tem de pessoas estruturarem suas áreas, sua necessidade nesse momento. Eu acho que a tendência é manter o mesmo perfil de venda dos produtos anteriores. Obrigado, Chico. Sérgio, posso fazer um para o Ronaldo rapidinho? Faça e emendar aqui? Mais uma. Pronto, Ronaldo, a gente está todo mundo lendo e discutindo muito e aproveitando essa questão de que tivemos isolamento social, em quem teve condições, né, de fazer o isolamento social, mas as pessoas, eu acho que elas começaram a olhar para seus lares de uma maneira diferente, né? As
As pessoas estão olhando e estão curtindo mais a casa, ou ficar em casa. Vocês estão vislumbrando isso como uma tendência para os próximos empreendimentos de vocês, isso ser ainda mais valorizado? Olha, as pessoas nunca passaram tanto tempo dentro de suas próprias casas. Ronaldo, né? só antes de você continuar, porque a minha pergunta também é nessa linha, que essa mudança de hábitos, de expectativas, e vocês são líderes na construção civil. Então, como é que vocês estão visualizando isso no pós-pandemia? Estou falando, sei lá, 2021 para frente, como é que vocês estão visualizando isso? Então, como eu estava falando, as pessoas nunca passaram tanto tempo dentro de suas próprias casas, né? Então, mesmo morando na própria casa há 10, 15, 20 anos, às vezes você não tinha experimentado da maneira como você experimentou durante esse lockdown. Às vezes você percebe que o seu quarto pode ser maior ou menor do que o que você gostaria, a sua varanda poderia também ser maior ou menor, enfim. A gente vê que quando você compara um apartamento da década de 90 e um apartamento da década de 2010, são dois apartamentos completamente distintos. A proporção da sala e da varanda entre si, tamanho da área de serviço, tamanho de cozinha, são completamente distintos. E isso foi, na verdade, fruto da demanda do consumidor. Então, eu acho que depois desse lockdown, das pessoas terem passado tanto tempo dentro das suas próprias residências, eu acho que vai surgir sim uma mudança no padrão de consumo. E essa mudança não vai ser determinada pela colmeia ou pela incorporadora A, B ou C. Essa mudança vai ser estabelecida pelo consumidor. Então, assim, eu já escutei muito, né, algumas imobiliárias, alguns incorporadores, alguns especialistas em mercado imobiliário a nível nacional. Eu já escutei muita gente falando, na pós-pandemia o mercado imobiliário vai ser assim, o mercado imobiliário vai ser assado. Olha, o que eu tenho a dizer, na minha humilde opinião, é que quem vai dizer isso é o consumidor, não somos nós. Então, o que é que tem que ser feito? A gente tem que esperar passar a pandemia para a gente poder escutar o consumidor através das nossas imobiliárias, através da nossa rede, né, que está ali ao nosso redor, e a gente poder escutar o que é que o consumidor quer na sua nova residência. O que é que ele gostaria de ter de diferente na sua área comum do seu condomínio, né, do seu apartamento ou da sua casa? O que é que ele quer de diferente? O que é que ele quer mudar na planta? Isso eu acho muito precipitado, a gente está querendo afirmar agora qual vai ser a nova tendência. É claro, você pode especular, talvez, que tipos de tendências podem ser baseados no que a gente passou, claro, mas essa afirmação, eu humildemente digo que a gente só vai saber depois que passar a quarentena e a gente puder ir cliente a cliente, contato a contato, através de várias imobiliárias, através de várias pessoas, a gente podendo formar um juízo, conversar com os nossos arquitetos, conversar com os nossos designers de interiores, e aí a gente podendo formar um juízo sobre isso. Mas, assim, uma coisa nós não temos dúvida, que o produto vai mudar mesmo. Seja a planta, seja a área comum, seja até os bairros, né? Muita gente tem falado sobre isso também. Ok, vamos iniciar agora as perguntas do público. Nós temos várias perguntas aqui. Anastácio, eu vou começar com você, o Raul lhe saudando, Raul Amaral, que também faz Um abraço parte, para ele. dizendo que você é uma referência na área jurídica, perguntando se vocês estão repensando a estrutura física do escritório depois da evolução forçada do home office. Tem também aqui, deixa eu ver, a Mariana Domingues, a dúvida dela é referente ao atendimento de correspondentes. Você acredita, como escritório a nível nacional, que as atividades dos advogados correspondentes serão ainda necessárias e retomaram com o retorno do atendimento dos fóruns, ou você vê uma mudança nesta forma de atuação? Depois tem outras perguntas. Perfeito. Vamos saudar a Raul, a Mariana, o Mauro.
também está aí fazendo as perguntas, todo mundo. Mas, na verdade, com relação à estrutura física do escritório, essa é uma questão que nós estamos discutindo internamente. Porque o que é que nós acabamos vendo? Que é possível você trabalhar muito bem, com bastante produtividade, com bastante assertividade, onde quer que você esteja hoje. Com as ferramentas tecnológicas que nós temos, os processos se tornando eletrônicos cada vez mais, diminuindo o processo físico. Então, onde você estiver, você vai conseguir acessar aquele processo, vai conseguir fazer suas peças, vai conseguir suprir suas demandas, conversar com o seu cliente, pedir documentação, tudo isso de forma sem a necessidade de estar presencialmente. Então, eu acredito que esse é um ponto que está no radar, de você diminuir alguns espaços físicos, criar espaços que não precisam as pessoas irem todo dia, estarem lá todo dia, mais espaço de convivência, que você vai lá, vai estar com seus amigos e tudo, ou numa necessidade específica, não, quero ir no escritório hoje para resolver um problema, vou lá e faço. Mas eu acredito que isso diminuirá. A tendência é diminuir os espaços físicos dos escritórios de advocacia, no modo geral, aumentando a questão de home office, ou anywhere, como a gente prefere até dizer. Onde você estiver, você vai estar trabalhando, não é só na sua casa, onde você estiver, você vai poder suprir essa demanda. Com relação aos correspondentes, eu acredito que eles continuarão sendo necessários, principalmente para os escritórios maiores, que têm uma demanda muito grande de processo. Nós temos mais de 200 mil processos. Então, você não consegue internamente atender tudo isso que está longe de você. Então, vai continuar sendo necessário correspondente, processo físico ou processo digital. Talvez o que terá que existir são negociações diversas entre os escritórios e os correspondentes, diminuindo algumas atividades, colocando outras como preponderantes, porque é aquela história, você sempre tem, estando no Brasil todo, diferenças de região a região e de comportamento das pessoas. Então, às vezes, você tem um advogado correspondente que conhece como funciona aquela região, aquele juiz, aquele tribunal, é importante. E você ter essa relação, eu acredito que vai continuar. O que vai mudar, talvez, seja a forma de ajuste de contrato e a forma do que será feito. Mas continuará sendo necessário você ter correspondente, sim. Eu não acredito que isso vai para a extinção, não. Ok. Tem o Tiago Aço aqui, mandando um abraço para os amigos Anastácio, Ronaldo e Chiquinho. Um abraço para o Tiago. E deixa eu ver, tem muitas perguntas aqui. Deixa eu mudar, porque tem muito para você, Anastácio. Eu vou dar vez aos outros também. Só um instante. Cristina Boris está perguntando para o Ronaldo. Temos ouvido que em Nova York, após a Covid, há uma onda de aumento de demanda de aquisição de residências fora do centro das cidades, em locais maiores. Você tem percebido se essa poderá vir a ser uma tendência também aqui no Brasil? Tem uma outra pergunta para você, Ronaldo, do Raul Amaral. O que a Colmeia, como pioneira que é, está pensando sobre o comportamento dos adquirentes em renegociação ou mesmo distratos, num cenário tão prejudicado por decisões judiciais equivocadas? Bem, a gente tem visto aí, na verdade, no mercado, muita gente falando das possíveis novas tendências, né? Tendências de apartamentos maiores, tendências de você poder morar fora dos centros urbanos, tendência de na área comum mudar isso e mudar aquilo. E, de fato, assim, como eu disse antes, a gente só vai poder ter certeza disso depois que a gente realizar a pesquisa, conversar, né, frente a frente ali com o nosso consumidor, tentar explorar aquilo que ele realmente está achando. Mas existem alguns indicativos de que algumas dessas tendências realmente são reais. Por exemplo, isso que o nosso amigo Anastácio falou, ele vai ter, talvez, depois da quarentena, parte da equipe de advogados dele que vai estar trabalhando em casa. Então, esse cara não precisa mais morar dentro do centro urbano aqui de Fortaleza, perto do escritório onde ele mora. Esse cara agora pode morar, se quiser, numa casa fora do centro urbano, talvez com um espaço para um escritório próprio, né, para ele poder ficar em home office. Então, realmente existe um indicativo de que uma tendência como essa de pessoas irem morar fora do centro urbano seja uma realidade. Assim como existem outras tendências, né? Existe uma tendência que é a volta do
local de escritório dentro do apartamento. Era muito comum, né, na década de 90, 2000, toda planta tinha lá suíte, sala e tinha lá gabinete. E a gente, durante muitos anos, parou de estabelecer um local para gabinete, porque a tecnologia fez com que você deitasse na cama com o seu computador, fez com que você fosse na sala ler uma coisa no iPad. Então, meio que o local, o gabinete, ficou meio sem sentido, né? Antigamente, o gabinete era porque você tinha o ponto, né, da rede para você plugar o seu computador, a sua CPU de computador. Mas é uma tendência que realmente parece que está voltando. Mas, assim, na verdade, tudo isso são especulações, né, que estão sendo feitas por algumas pessoas e que a gente só vai conseguir ter certeza disso depois de fazer pesquisa, conversar com todo mundo e saber o que é que disso realmente vai vigorar ou não. Quanto ao nosso relacionamento aí com os nossos compradores, a gente sempre tenta zelar pelo relacionamento. O nosso relacionamento com o nosso consumidor não é de curto prazo, ele não vem ali, compra um produto e acabou, não é. Ele passa no mínimo 4, 5 anos de relacionamento conosco e o imóvel, eu só tenho às vezes 1 ou 2 oportunidades de vender um imóvel para um consumidor. Ninguém compra mais do que 2 imóveis na sua vida toda. Então, se eu só tenho uma chance, eu preciso fazer dessa uma chance ser a melhor de todas. Até porque, se essa experiência realmente for a melhor de todas, daqui a 20 anos eu vou conseguir vender um segundo apartamento que é para o filho desse consumidor. Então, realmente, a gente preza por essa relação, a gente tenta entender qual é a realidade do consumidor, o que é que está acontecendo, como que a pandemia, como que a quarentena afetou a vida dele. E a gente tenta realmente sempre fazer uma composição, né? Claro, a gente jamais vai deixar o nosso cliente na mão, pelo contrário, a gente vai estar sempre aqui para poder ajudá-lo, porém, do outro lado, a gente sempre chama a atenção e ressalta que muitas pessoas dependem da gente. Hoje nós temos 600 colaboradores diretos, temos ainda os colaboradores indiretos, temos nossa cadeia de fornecedores de suprimentos e todos eles dependem da gente. Então, assim, temos que ter o cuidado que a gente também não pode ceder muito naquilo que a gente não consegue e prejudicar toda essa cadeia. Então, é um equilíbrio. Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, não existe excessos nem de um lado nem do outro. Eu acho que o segredo é encontrar aí o equilíbrio e o meio termo. Ok. Francisco Marinho, o Raul Amaral está querendo saber quanto o e-commerce representava antes e quanto representa agora. Antes desse momento, ele girava em torno de 4%, 5% da nossa operação varejo. Hoje ele está mais de 20%. Tá. E a expectativa... Mas, à medida que as lojas abrirem, aí ele deve dar uma... Eu acredito que não. Eu tenho, é como o Ronaldo aí falou, tem muita coisa que a gente está especulando, tem ainda as incertezas de como é que vai ser o amanhã. Eu acredito que ele vai se manter num patamar alto. E a gente já entendia essa questão do online e do offline como a realidade nova do varejo, independente da pandemia. E a gente estava fazendo já uma série de movimentos. Em janeiro, no final do ano passado, nós fechamos a mudança de plataforma. E essa mudança de plataforma, mudamos toda a estrutura do nosso site. A gente mudou no meio da pandemia. A gente mudou, acho que agora no dia 12 de maio. A gente mudou. É como se a gente estivesse mudando os 2 aviões do motor com o avião em voo no meio de uma turbulência. Mas, graças a Deus, a gente teve, óbvio, algumas custos. Já está rodando bem, uma plataforma, uma das maiores plataformas da América Latina. E aí já estamos com essa estrutura nova aí rodando. Mauro, tu falou de uma questão, eu esqueci. Um item que também deu uma estourada boa de venda foi itens para lazer doméstico. Eu falei da televisão, mais soundbar, computador gamer, mudou, a estrutura de gamer teve um pico também grande. Muitas crianças em casa, os pais estruturando também para criar um novo lazer para eles dentro de casa, né? Então, essa parte de equipamento que envolve o lazer dentro das casas deu um pico grande, viu? Chico, eu acho que o que está acontecendo conosco, olhando pelo lado do copo meio cheio, né, foi uma oportunidade para nós
adaptarmos os nossos negócios para algo que a gente já vinha construindo há um certo tempo, mas vinha numa determinada velocidade que quando veio aí o lockdown, nós fomos obrigados a realmente pisar fundo e promover mudanças que a gente achava que ia acontecer em anos, a gente fez mudanças dentro de 30 dias, né? É o que eu falei, da boa surpresa. A gente acelerou muitas ações e a gente viu que tinha pessoas altamente capacitadas, engajadas dentro dos times, que fizeram coisas que antes a gente dissesse, então bora fazer isso em uma semana. A gente dizia assim, isso é impossível. Aí a gente conseguiu fazer em 3 dias, em 2 dias, em 1 dia. A gente aqui na empresa, a gente tem pavor de papel, de burocracia, de coisa. Então, tudo que vem em papel para a gente assinar, a gente se pergunta, rapaz, como é que não existe uma maneira disso aqui ser digital? E para minha surpresa, hoje, as nossas escrituras de compra e venda de imóvel do Rio Grande do Norte e em São Paulo já estão sendo feitas digitais com o uso do nosso certificado digital. E, para mim, isso foi uma surpresa que eu não imaginava nunca que os cartórios já estariam preparados para isso. Ao que me parece, aqui no Ceará também, em breve, isso vai estar acontecendo. E, para mim, isso foi uma revolução. A gente não tem mais que estar assinando aqui aquele papel e escritura e já está utilizando de um certificado digital. Eu acho que, assim, não que eu possa dizer que houve alguma coisa positiva com a pandemia, mas eu posso dizer que isso aí foi talvez um efeito colateral positivo, né, para a gente. Sérgio, me permita só complementar com o Chico uma questão para a gente... Pois não. Só um instante. Antes da gente continuar, tem o Mauro e tem mais algumas perguntas do público. Eu quero avisar que no dia 4, quinta-feira, 12h30, acontecerá a próxima live do Lead Ceará e será o início de uma nova série. O primeiro episódio é um especial sobre consumo, o que muda no comportamento do consumidor e como as empresas se comunicarão neste novo padrão. Como convidados, nós temos 2 grandes publicitários brasileiros, que são Marcos Quintela, da Jürg Rubkan, e Márcio Oliveira, que foi vencedor do Prêmio Caboré em empreendedorismo. Foca muito nessa questão do consumo, nesse novo momento, e isso é importantíssimo, principalmente para o setor de comércio e de serviços. Então, todos quinta-feira, às 12h30. Mas, Mauro, agora é com você. Pois, Sérgio, por coincidência, o meu complemento era exatamente nessa linha que você estava falando dos hábitos de consumo, viu, Chico? Uma coisa que eu fiquei curioso, né? A gente sabe que essa geração mais nova, tá até mais afeita à tecnologia, porque já nasceu com ela, tem uma boa parcela dessa galera que é mais introspectiva, que já ficava tipo meu filho adolescente, já ficava de isolamento social há muito tempo. Se deixasse, ele ficava sem nem precisar dizer. Então, está lá no quarto, assim, ele não tem aquela da experiência na loja, como nossa geração tem, muito clara de ir lá, de testar e tal. Não estou dizendo que são todos, né? É uma boa parcela dessa geração. Que para eles, eu acho que essa questão do comércio digital, do comércio é tão natural que vai continuar como algo que eles vão utilizar e a experiência de loja para eles talvez não seja tão forte. Como é que você vê essa tendência com essa geração nova? A gente ainda está no momento, obviamente, que está metade a metade, né? Half to half. Tem muita gente ainda de uma geração que não é digital born, nascida digital. Nós somos um exemplo, a gente pegou no meio do caminho. Mas como é que você vê aí esse momento aí com essa migração para uma geração que já nasceu no digital e cujas experiências práticas são um pouco, talvez, menores que a nossa? Mauro, o que você falou, e é um dos motores dessa mudança no varejo. A gente olhando para frente, a quantidade de loja física que se tinha é uma tendência natural diminuir a quantidade de loja, o volume muito grande, porque tem alguns objetivos. Que no começo era a compra e venda, você vai pegar, fazia tudo. Hoje a loja, ela é um ponto de experimento, de experiência, você ir testar e conhecer um produto que você não conhece, é você ouvir o som de uma caixa de som para saber se aquela qualidade lhe agrada, se aquela intensidade de som, é você ver a imagem de uma televisão na sua sala, é você conversar com alguém, trocar informação
de uma orientação técnica, daquela necessidade que você tem e tal. Então, essa característica da loja, ela vai se manter, inclusive, para pessoas jovens, num volume menor. Vai ser um ponto de contato para esclarecer isso. A loja também é como um hub de entrega para o cliente que quer comprar e vai passar e vai, busca lá e pega o produto de uma forma mais rápida, né? Então, ela também vai funcionar como um balcão de serviço. Em todas as nossas lojas, nós temos uma loja de serviço para um conserto de um produto quebrado, garantia de algum produto nosso da Golden Tech. Então, as atribuições das lojas, elas vão mudar. Elas não vão ser exclusivamente aquele ambiente de compra e venda de ir buscar e pegar o produto, certo? E o digital, ele vai ser um instrumento facilitador de contato do cliente que já conhece a TV, já conhece o som, já conhece tudo, que vai só comprar e receber em casa, né? Então, a dinâmica é essa. São esses outros serviços que as lojas vão ter que estar entregando para o cliente. Experiência, garantia, facilidade de entrega, são outros atributos que tem ordem técnica. Então, as lojas precisam caminhar em todas as suas áreas para essas outras entregas ao consumidor, entendeu? Perfeito. Trabalho para o meu amigo Nelson Gugel quebrar a cabeça dele lá no marketing. Todos nós. Anastácio, agora uma bateria de perguntas aqui para você. Vou tentar ser rápido. Vou resumir para a gente ser rápido, exatamente. Certo. Germano Belchior, perguntando quais foram as melhores práticas que você verificou na política de seus clientes com relação à gestão de conflitos durante esse período de pandemia. Tem outra aqui, só um instante. A Cristina Boris, falando que a digitalização traz possibilidade de redução do tempo utilizado em deslocamento e o consequente aumento da produtividade, maior velocidade da execução de trabalho de cada advogado, considerando que os tribunais também estarão cada dia mais digitalizados. Você acredita que poderemos ter, como uma boa consequência da Covid-19, a maior agilidade dos processos do judiciário? E tem mais um aqui, do Raul Amaral. Alguns juízes estão relutantes em determinar a revisão de contratos ou mesmo a resolução destes, cancelamento, como uma forte advocacia em banking. Como você está vendo esse movimento? Aumentou a movimentação de ações revisionais? Perfeito. Abraço para o Germano, amigo de infância. Com relação às boas práticas que os clientes adotaram nesse período, o principal é a questão de negociação. Uma boa parte desses clientes estão mais abertos à negociação e tentam resolver os problemas utilizando a mediação. Muitas vezes, inclusive em processos que já estão em andamento, mas eles lançam campanhas para tentar resolver as questões pendentes de forma mais ágil e não esperar um tempo que normalmente o judiciário leva para decidir. Então, eu diria que as boas práticas, as melhores práticas hoje dos clientes foi exatamente nesse sentido. A pandemia facilitou o quê? Que a mediação surgisse como uma forma de tentar resolver esses conflitos. Em relação dos clientes, facilitando esse contato com os clientes deles, né? Porque, na verdade, nós somos também mediadores entre essas questões e atuamos nesse sentido. Então, eu diria para o Germano e para todos que os bancos, principalmente, as empresas de telefonia, todos estão mais abertos a negociar questões que estejam pendentes. Com relação a Cristiane, que falou sobre a questão da digitalização dos processos, realmente a tendência hoje do país é que 100% dos processos fiquem digitais, o que vai facilitar muito o andamento desses processos, porque você, a qualquer momento, em qualquer lugar, você tem vista deles, né? Se você imaginar que há 10 anos atrás, para você ter vista de um processo, você tinha que sair, ir no fórum, pegar esse processo, voltar, tirar cópia do que você quisesse, depois devolver. Isso aí você perdia um tempo imenso. Então, hoje você me pergunta qualquer coisa de um processo, no mesmo momento eu abro aqui na minha tela de computador, vejo e posso lhe responder online. E, realmente, o que nós temos sentido na pandemia é que tem ocorrido uma maior velocidade na movimentação dos processos. Não sei se porque os juízes estão em home office, não estão atendendo nos tribunais, no fórum, estão mais focados em decidir. Tem ocorrido
essa velocidade. Né? Inclusive, um dos pontos que eu diria que seria um dos benefícios da Covid que veio para o judiciário foi isso. Esperamos que isso se mantenha com tanto a digitalização como com essas novas práticas que estão acontecendo. Você poder falar com o juiz por telefone ou virtualmente, não precisar se deslocar lá, ele não perder tempo de parar, alguma coisa que esteja fazendo para ele atender, ele marca uma hora específica e faz. Então, eu acredito que isso pode trazer uma maior velocidade com que o judiciário vai atender as demandas da população. Concordo que essa é uma tendência. Vamos ver se ela vai se manter quando voltar tudo ao normal. Mas eu acredito que a facilidade dos processos eletrônicos levará a isso. Tem levado já tem levado e levará mais ainda. Com relação à última pergunta do Raul, nós não vimos ainda, Raul, um aumento muito grande de demandas revisionais, mas eu acredito que será uma tendência futura se realmente essa pandemia demandar mais algum tempo. Porque, como eu digo, como os clientes estão mais abertos à negociação, eles tentam, às vezes, evitar que a pessoa entre com a ação. Ele faz uma reclamação no banco, faz uma reclamação no telefone e já consegue ali, talvez, resolver o problema que tem. Eles estão mais abertos a isso. Mas o que não se conseguir resolver, fatalmente irá para o judiciário. E como nós estamos, principalmente aqui, Norte, Nordeste, uma região mais pobre e que foi severamente atingida, né, pela Covid. Então, economicamente vai ser mais atingida, as pessoas vão ser mais atingidas. Então, é possível que aumente o número de demandas em relação, basicamente, a bancos, principalmente a bancos, né? Porque tem muita gente que tem empréstimo, tem várias situações, empréstimo de carro, consignado, e vai ter problema, e talvez ele não consiga resolver administrativamente e vai ter que ir para o judiciário. Então, é possível que aumente. Ainda não aumentou tanto, como digo, talvez ainda pelo efeito desse... Todo mundo está meio esperando o que é que vai acontecer, mas brevemente talvez isso aconteça. Tem a última pergunta aqui. Manuel Fontinelli para o Francisco Marinho. O quanto o artigo 49 do CDC, direito de arrependimento, atrapalha o comércio eletrônico de sua loja? Eu não tenho um indicador exato desse número aqui agora, mas não é um número tão... Não. A gente tem algumas demandas, algumas questões dessa, mas é algo administrável e não tão grande. Aliás, bem pequeno. Nós vamos agora para a última fase desse nosso Lead Talks, que é o momento da boa notícia, que a gente pede para cada um dos debatedores colocarem aqui, mas hoje quem vai começar esse momento da boa notícia sou eu, Chico, e é direcionado para você. Quando terminar, você fazer logo o fechamento de câmbio do que você está importando, que o dólar hoje está baixando aí para 5,22, estamos com uma queda aí de 2,5%, né? Então, eu começo com você, Ronaldo Barbosa. Eu não entendi, comigo ou com o Chico? Você, Ronaldo. Ah, tá certo. O Chico, eu tenho uma boa notícia. Tá certo. Bem, eu acho que tudo que aconteceu realmente nos deixou, mais uma vez, preparados, né, para o futuro, mais uma vez nos adaptamos. Apesar da gente ter voltado a funcionar aqui no Ceará, mas a gente está tendo todos os cuidados. As nossas obras que já eram ambientes abertos, ambientes arejados, funcionários todos já usavam EPI, então é menos preocupante, mas aqui no nosso escritório, como ainda é um ambiente fechado, né, com ar-condicionado, nós não voltamos todo mundo, né? Eu estou deixando ainda muita gente trabalhando em casa, algumas pessoas que não conseguem trabalhar em casa estão com os contratos ainda suspensos, mas assim, eu acho que isso foi uma luz no fim do túnel, né? As coisas já estão começando a acontecer. Eu não posso dizer hoje aqui como é que vão ser os nossos novos investimentos e os nossos novos negócios, porque eu acho que a gente tem que esperar, né, e dar um passo de cada vez e ver como é essa volta de mercado. Mas eu estou otimista primeiro por conta disso. Acho que muitos dos consumidores passaram tanto tempo nas suas próprias casas, né, nos seus próprios apartamentos, que eles passaram a enxergar melhor do que realmente eles precisam. E, de repente, isso pode ter
acionado aí um gatilho para muita gente que nem estava pensando em trocar de casa, trocar de residência. Agora pode ser que isso tenha sido uma provocação para que ele venha nos procurar buscando alguma coisa. Então, eu fico animado nesse sentido. E eu acho que, no mais, é cuidar da saúde dos nossos colaboradores. A gente está aqui tendo um cuidado enorme com todos eles. A gente está não só seguindo todos os normativos que o Estado nos impôs, mas estamos indo além e fazendo coisas que nem normativos estão. Tendo realmente esse cuidado, eu acho que, no final das contas, a saúde da gente é mais importante do que qualquer coisa. Mas, enfim, eu acho que a luz no fim do túnel já está acesa e estamos trilhando para ela. Obrigado, Ronaldo. Anastácio Marinho. A boa notícia que eu diria é exatamente tirando todo o problema que nós tivemos, mas a pandemia ela fez com que o judiciário visse a necessidade de acelerar a digitalização dos processos e de facilitar o acesso das pessoas, ou seja, não só aquele acesso presencial, facilitar outros modos de se acessar ao judiciário, seja por via virtual, por videomensagem, por WhatsApp. Tem várias comarcas que estão fazendo audiência por WhatsApp. Ele manda o WhatsApp para as partes e faz a audiência por ali. Então, a utilização das tecnologias está facilitando o acesso das pessoas, facilitando o julgamento dos processos. Então, e nós temos vendo também que está, na maioria dos lugares, havendo mais produtividade por parte dos servidores e dos juízes no desempenho das suas funções, julgando mais rápido. Isso é o que nós estamos vendo como escritório. Então, se isso continuar, é uma boa notícia. É tirar o que veio de ruim de tudo que aconteceu, mas que isso facilitará o acesso das pessoas e agilizará o funcionamento do judiciário. Acredito que essa é a boa notícia que a gente pode dar nesse momento, esperando que continue assim. Se Deus quiser. Francisco Marinho, você. Pois é, amigos. Respeito todas as crenças ou não crenças, mas eu tenho minha posição e sou cristão. E não acredito que nada aconteça na vida da gente por um propósito muito maior. Por mais doloroso que seja o que a gente está vivendo, em vários aspectos, muitas pessoas sofrendo, eu acho que existem vários sinais que a gente está vivendo de muitas coisas boas. Eu acho que Deus está colocando várias oportunidades para a gente crescer como pessoa, como profissional. Eu acho que são essas as boas notícias. A gente ter sensibilidade de enxergar mais empatia dentro da gente, dentro dos outros, estimular isso, a solidariedade, o amor ao próximo, o exercício desse amor ao próximo, que é uma coisa que a gente tem a oportunidade diária de estar desenvolvendo isso na gente. E esse momento todo de dor uniu muitas pessoas, uniu muitas famílias, trouxe uma série de sinais positivos. Do âmbito profissional, eu vejo que a gente está enxergando também, e nessa mesma visão assim, de entender que tudo tem razões boas para a gente estar vivendo, no âmbito profissional, o home office e Vitória, que eu acho que a gente pode tirar muitos frutos disso. A gente pode ampliar o leque de contratação e, de repente, uma pessoa para uma área mais operacional da nossa empresa que a gente imaginava que quisesse contratar aqui, a gente pode contratar no outro estado e trabalhar no home office. A forma de venda também. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas e eu acho que a gente precisa olhar para esse momento sob uma ótica otimista, buscando os vários sinais bons que nós estamos recebendo a partir de todo esse momento e transformando esses sinais em ações reais, em transformações reais. Então, eu acho que em todas as nossas vertentes da vida, muita coisa boa para fazer a partir de todo esse momento difícil que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Nós finalizamos nesse momento o Lead Talks, agradecendo a participação de Francisco Marinho, Anastácio Marinho, Ronaldo Barbosa, meu amigo Mauro Costa e todos que estavam nos assistindo. Lembrando mais uma vez que quinta-feira, dia 4, às 12h30, nós teremos o Lead Live Ceará, com a presença de Marcos Quintela e Márcio Oliveira. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado. Obrigado a todos.